eu estou construindo uns seguidores no YouTube. Então, toda aula eu gravo e no final da aula, ou à tarde, porque às vezes a aula corrida durante a manhã não dá tempo, eu vou lá no Google Sala de Aula e coloco a gravação da aula. Então, você não vai ter desculpa para dizer assim, eu não assisti a aula, a minha internet caiu, ou então eu tive algum problema, aí eu não assisti a aula. Então, na semana que vem, você vai dizer para mim, eu não fiz a tarefa porque eu não assisti a aula, porque eu fui para uma consulta. Tá? Então, aqui não vai ter essa desculpa, porque você perdeu a aula agora pela manhã, tá? Você, à tarde, você tem essa aula, viu? Aí você tem essa aula gravada, tá? Para você poder assistir, tá bom? E aí tem mais uma vantagem também. Você que entra lá no Google Sala de Aula, você vai dar uma olhada e verificar o seguinte, tá com a dúvida, você tem uma dúvida, então você manda para mim a dúvida lá no Google Sala de Aula, e aí essa dúvida eu recebo aqui ó, no meu celular e eu tiro a dúvida, muitas vezes na mesma hora que a pessoa coloca, até às vezes não, nem sempre é, mas a maioria das vezes é, tá? Então, quem ainda não está cadastrado no Google Sala de Aula, tá? Eu vou mandar agora um link para você clicar e entrar no Google Sala de Aula, e esse link você entra tal como você entraria num grupo do WhatsApp. Basta clicar no link, você já vai ser direcionado para esse grupo do Google Sala de Aula. Cadê o link, professor? Tá aqui o link, galerinha. Pronto, tá bem o link. Certo? Então, vamos começar aqui. Hoje, agora que eu me lembrei do negócio, não sei se eu posso falar. Peraí. Isso, você pode clicar direto nesse link aí, ó. Se você clicar nesse link, você já vai ser direcionado para a turma. Você vai entrar na turma igual entraria como se fosse um grupo do WhatsApp. Pronto, então bora lá. Nops. Vamos lá. Nós estamos aqui, ó. Cinemática. Na realidade, nós vimos cinemática. Eu já comecei a gravar? Já comecei a gravar. Sim, professor. Já comecei. Olha só. Na realidade, aqui na cinemática, viu, Eulália, Beatriz? Na cinemática, nós começamos já na aula passada, no capítulo anterior, como diz lá o apresentador da novela. Aí, nesse capítulo anterior, foi falado que a cinemática é a parte da física que estuda os movimentos, sem me preocupar a origem desse movimento. No capítulo anterior, nós também falamos de referencial, tá? E aí nós vimos também os conceitos de movimento e repouso, dependendo do referencial. No capítulo anterior, nós também vimos ponto material e corpo extenso, tá? Que também depende do ponto de vista, depende do referencial. No capítulo anterior, nós vimos também trajetória. Tá, gente, eu estou falando aqui o capítulo anterior, mas se você quiser, professor, dê agora mais uma explicada aí sobre essa história, bem, de trajetória, de ponto material, de corpo extenso. Fique à vontade para você fazer o seu pedido aí, viu? Aproveita, tá? Nós vimos também trajetória, tá? No capítulo anterior. E agora eu vou começar com relação a movimento, tá certo? Eu vou falar aqui de movimento. Gente, para eu saber se um corpo está em movimento, aí você diz assim, é muito fácil, você olha um corpo se mexendo, saindo do lugar, então aquele corpo está em movimento. Mas, olha só, preste atenção na imagem aí, na figura, na animação. Na animação, nós temos que um homem está dirigindo um Jeep. Tá, ao longo do percurso, da trajetória desse Jeep,
Se alguém tiver ao lado desse motorista, qualquer minuto que ele olhar para um lado, o passageiro, com o referencial motorista, vai estar em repouso, tá? Vocês concordam comigo? Tá? Então, se você está aqui, pega seu Jeep e sai na estrada, e aí sai com uma pessoa aqui do lado, parceiro aqui do lado. Então, aquela pessoa, para você, você referencial, aquela pessoa, ela está em repouso, tá? Mas, se o motorista, que foi que aconteceu aqui, menino? O motorista, deixa eu desabilitar aqui o áudio, o motorista passa por um objeto, por um poste, dá tchau para a mamãe, para o papai, tchau. Então, para essa pessoa que ficou, o carro, o Jeep, está em movimento, tá? Bota bem aqui, ok, todo mundo, se você tiver entendido, se você tiver compreendido essa história aí de movimento e repouso com relação ao referencial. Bora lá. Bota aí, ok. Eu quero que você bote aí, ok, que eu vou saber se eu estou falando em português, se está saindo aí em português para vocês. Pronto. Eu não queria falar, não, mas seu Júlio, hoje é a defesa do mestrado do Fernando Andrade. É um grande amigo meu que faz mestrado comigo. Ele só é meio doido, mas é um excelente professor de física. Continuando aqui para o nosso conteúdo aqui de cinemática. Vimos aqui que todo mundo entendeu essa história aí do movimento, tá? Muita gente aqui colocaram no chat, tá? Que entenderam, que compreenderam essa história de movimento. Vamos continuar, tá? Então, e repouso? O que é a definição de repouso? A definição de repouso é o seguinte, se depois de um determinado tempo, o passageiro olha para o outro passageiro, olha para o motorista, e, com o passar do tempo, eles permanecem na mesma distância, eles não se afastam do referencial, então quer dizer que eles estão em repouso. Mas, porém, contudo, todavia, o que acontece? Você tem aí uma moça e um rapaz no ônibus. O ônibus vai-se embora. A mãe da menina dá tchau, por isso que ela está olhando para a janela, a mãe dela dando tchau para ela. Tá? Ao longo do tempo, a menina vê a mamãe dela se afastando. Tá? Mas esse rapaz aí que está de terno, o tempo vai passar e a distância entre ela e o rapaz de terno não vai mudar. Então, para o rapaz de terno, essa menina está em repouso. Mas para a mamãe dela, que está dando tchau para ela lá embaixo, lá na janela, essa menina está em movimento, tá? Agora, o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma árvore, tá? E essa árvore, ela está parada com relação a outra árvore, tá? Ao longo do tempo, essa árvore também vai continuar parada, tá? Então, você sabe me dizer quando é que um corpo está em repouso ou quando é que o corpo está em movimento? Participação popular aberta aqui, pode falar no chat, pode falar no áudio, na câmera, tá bom? Bora lá, cadê o povo? Cadê o povo? Tá? Você sabe diferenciar quando é que um corpo está em repouso e quando é que ele está em movimento? Ou deixa eu te fazer aqui uma pergunta.
Pergunta de prova, tá? Presta atenção. Isso aqui é uma PQP, tá? Que eu vou falar aqui para vocês é uma PQP, tá? Vocês sabem o que é uma PQP? Cuidado com a resposta. Possível questão de prova. Ah, muito bem. Então, uma PQP é uma possível questão de prova. Muito bem, muito bem. Tá, então preste atenção. Eu te falar aqui a seguinte pergunta. Existe repouso absoluto? Tipo assim, existe uma situação onde um objeto vai estar em repouso para todos os referenciais? Bora lá, diz para mim aí. Tipo, o objeto vai ficar em repouso. Para qualquer referencial. E aí, o que você me diz? Acho que não. E aí, cadê a votação do povo? Eu estou pedindo, vou fazer aqui uma enquete agora. Bora lá, Alicia, do seu Anthony Clayton, bom dia, bota aqui no chat. Participação do povo. Existe repouso absoluto, ou seja, um corpo ele está em repouso com relação a qualquer referencial. Bora lá, cadê o povo aqui? Arielle, Arthur, Davi, Eduardo, Beatriz, Ives, Joaquim, Eu acho que não, acho Josué. que não. Bora Acho que lá. não, porque todos os corpos estão em movimento. Bora lá, Julião, Luiz Eduardo, Luiz Francisco, Maria Clara, Matheus, Nanda, Oi, Pablo, Wellington. Diga lá, Matheus. Eu acho que não, porque todos os corpos eu acho que podem ficar em movimento. Bora lá. Então, atenção, votação encerrada. Gente, não existe repouso absoluto, tá? Sempre vai ter um referencial para onde um corpo está em movimento, tá? Na aula passada, no capítulo anterior, tá? Eu até te falei sobre uma árvore que poderia estar andando a mais de 1.000 km por hora, tá? Então, qual é essa árvore que anda a mais de 1.000 km por hora? É qualquer árvore no planeta Terra, tá? Se eu considerar o referencial Sol, tá? Nós estamos numa nave espacial que viaja a mais de 1.000 km por hora. Então, não existe um referencial de repouso absoluto, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui com a lagartixa, eu tiver aqui com um mosquito aqui na minha camisa, tá? Se eu tiver com um mosquito na minha camisa, ele vai ficar zinzinho no meu ouvido, ou coisinha chata, aqueles mosquitinhos que ficam no ouvido da gente aqui, zin, fica só rodando. Então, para você que está sentado aí, se eu estiver caminhando para um lado para o outro, o mosquito está em movimento, mas para mim, esse nojento que está aqui no meu ouvido, ele está em repouso, tá? Então, sempre vai ter um referencial onde eu vou dizer que um corpo está ou em repouso ou em movimento. E aí eu já disse para vocês, sempre vai depender do referencial, tá? Essa questão, movimento, repouso, depende do referencial. Pronto, eu já falei agora para vocês aqui uma PQP, tá? Agora vamos conversar um assunto bem interessante, algo bem interessante. Intervalo de tempo. Você vê aí um carro, tá? E nesse carro, você está visualizando 2 horas acima dele no relógio. Aí vai passando o tempo, ele diz assim, oba, vamos viajar. Nesse vamos viajar, tem 2, 3, 4, 5 horas, tá? Nesse intervalo de tempo, foi a viagem, tá? Então, de 2 horas foi o início da viagem e 5 horas foi o final da viagem. Gente, a partir de hoje, nós vamos aprender uma letra grega, uma letra grega. Essa letra grega, ela vai ter um significado para a gente, viu? Anotem aí, coloquem aí na sua cabeça, no seu caderno, no seu coração, essa informação que eu vou passar aqui para vocês, que ela vai ser muito útil, tá? Essa letra grega, chamada delta, que aí na tela de vocês estão achando que é um triângulo, tá? Vocês estão vendo aí o triângulo T, que é o delta T,
Estão vendo aí? Bora lá. Diz aí para mim que Sim, estão vendo. sim. Sim, estão vendo, né? Sim. Então, esse triângulo T, esse delta T, toda vez, olha só, presta atenção no que eu estou te dizendo. Toda vez que aparecer essa letra aí, delta, tá? Você já fique alerta, porque nós vamos ter uma subtração, nós vamos ter uma diferença, nós vamos ter uma variação, tá? Valor final menos valor inicial. Deixa eu te explicar bem. Primeiro, o alerta. Qual é o alerta? Delta. Na física, quando aparecer a letra grega delta, o que que significa? Uma subtração, uma diferença, uma variação de valor final menos valor inicial. Bora lá. Todo mundo repetindo para mim. O que que significa delta a partir de hoje? O que é? O que que o delta? Uma Na hora que você... subtração, uma diferença, uma variação de valor final referente ao valor inicial. Certo, muito bem. Então, olha só. Então, intervalo de tempo, tá? É uma variação de tempo. Uma subtração entre dois tempos. Tipo assim, o ΔT, tá? O ΔT, que é o quê? A diferença entre os dois tempos, a variação de tempo. Ele é o tempo final menos o tempo inicial. Gente, qual foi o intervalo de tempo? Qual foi a variação de tempo aí dessa viagem? Alguém sabe me dizer? Já deu para calcular quanto foi a variação de tempo? O delta T? Bora, povo, cadê o povo? Cadê o pessoal? Acorda, vou fazer igual a Ana Maria Braga. Acorda, menino. Qual foi o delta T dessa viagem? Tá, 3 horas. o delta T, muito bem. O delta T dessa viagem foi o horário que ele chegou menos o horário que ele saiu. Qual foi o intervalo de tempo? Ou agora, para nós, na física, nós chamamos de delta T dessa viagem. O delta T dessa viagem foi delta T igual a 3 horas. Muito bem, dona Beatriz. 3 horas. Tá. Deu para entender aí, gente, o que é delta Beatriz? T? Oh, aqui tem Ah, não, assim. tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. A Eulália É porque o Matheus tinha Beatriz. falado, eu achei que tinha, o Matheus tinha Eu falado, eu tive... achei que você tá falando do Matheus. Não, eu tô acompanhando o chat aqui ao vivo. Eu não tô dizendo para vocês que aqui eu tô acompanhando ao vivo no chat, na mesma hora. É o chat, e a apresentação. Ó, o nome do ponteiro do mouse está em cima do nome final. E aqui a última pessoa que falou tá aqui. Eulália Beatriz, 8 horas 26 minutos. Sim, oxi, kkk. Os médicos. Deixa. Bora lá, bora lá. E aí, todo mundo sabe calcular agora delta T? Aliás, todo mundo já sabe agora o que é delta T, tá? Todo mundo sabe? Bota aí quem é que sabe o que é delta T. Esse aí. Bora lá, cadê quem mais que sabe o que é delta T? E como se calcula delta T? A partir de hoje, gente, na física a gente vai usar agora só esse termo, é delta T. Eu não vou usar assim, ei, calcula a diferença do tempo, ou eu quero saber a subtração do tempo. Não quero saber não, eu quero saber é delta T. A partir de hoje, é delta T que eu quero. Delta T, vamos, viu, Eduardo? Vamos retornar para o que eu disse que era para vocês anotarem aí na cabeça, no caderno, no coração. Eu disse para você anotar aí na cabeça, no caderno, no coração, que toda vez que o delta aparecesse, você teria que lembrar-se que o delta, viu, Eduardo, significa subtração, diferença ou variação de valor final menos valor inicial. Pronto. Agora, Eduardo, você já sabe o que é que calcula, como é que calcula delta T. Diz para mim, diz que sim, vai, diz que sim, vai. Igual o Chaves. Bora, Eduardo. Diz que sim, vai, diz que sim. Então, é igual o Chaves. Gente, olha só, o delta T, não.
Tá? Então, bota aqui no... Só explica só mais uma vez que minha mãe me chamou bem rapidinho. Sim. Olha só, inclusive a minha amiga do peito, irmã camarada, que monitora da sala de aula, é o Lala Beatriz. Ela mostrou aqui um cálculo no chat, viu? Olha só. O que é que nós temos aqui? Eu tenho um horário que começa uma viagem e eu tenho um horário que termina a viagem. Só me importa isso, só me interessa isso aí. Então, esse horário que começa a viagem, eu chamo de tempo ou hora inicial, tá? Que aqui também pode ser representado como T0. Dá ok, gente. Dá ok. Quem foi que disse que não estava entendendo? Dá ok. É porque assim, eu consigo acompanhar o chat, a apresentação, mas eu não consigo apresentar o chat, a apresentação e a caretinha de vocês não, a carinha de vocês não. Aí também era querer demais. Até que eu poderia, mas aí ia dar mais trabalho. Bom, dá ok aí. Eu já expliquei o que é a primeira parte. Na segunda parte, na segunda parte, eu tenho que fazer uma subtração do tempo final. Quanto for o tempo final? O tempo final aqui, ele é dado como T final ou somente T, tá? Então, o intervalo de tempo, a variação de tempo é o final, que hora foi que ele chegou? 5 horas, menos o inicial. Então, qual foi o intervalo ou a variação de tempo de onde começou, do horário que começou a viagem até o horário que terminou? Isso aí a gente chama de intervalo de tempo, variação de tempo, tá? E para calcular a variação, a partir de hoje, nós vamos usar delta T, tá? E é o final menos o inicial. Se a viagem tivesse terminado às 4 horas da tarde, quantos teria sido o delta T? E aí, galera, quanto é que teria sido o delta T? Pode botar, falar, se a viagem tivesse terminado às 4 horas. O delta T teria sido o tempo final, 4 horas da tarde, se ela tivesse terminado às 4 horas da tarde. Tempo inicial, 2 horas da tarde. Qual teria sido o delta T O se a... delta T. O delta T seria 2 horas. Seria 2 horas. Muito bem. E agora, tá? Se você não tiver entendido nada do que eu falei, não tem problema nenhum, não. Não tem problema, pode falar tranquilamente. Eu já estou com título. Então, se você entendeu essa história de delta T e eu puder prosseguir, bota aí no chat. O professor que gosta de chat. Não entendeu como é que calcula, dona Arielle? O seu Julião também. Julião não, Júlio Romão. Vamos lá. Gente, primeiro lugar, eu quero saber aqui, vocês, Arielle e Julião. Julião não, é Júlio Romão. Arielle e Júlio, se vocês anotaram aí no caderno de vocês, delta. Anotaram aí delta? Pronto, quero saber de vocês aí se vocês anotaram aí delta. Bora, pode falar para mim aqui. Vocês anotaram aí delta, é subtração, diferente. Sim, dona Alicia. Saciar uma dúvida aqui. Muito bem. Pode até digitar na dúvida aí para só postar, pode postar logo agora, que aí eu verifico o tempo certo de responder. Vamos lá. Então, o Júlio falou, a Arielle falou. Tá. O que é que está sendo apresentado aí para vocês? Delta T. Então, se delta quer dizer subtração, delta quer dizer diferença, delta quer dizer variação de valor final menos valor inicial, delta T é isso aí de tempo. Dá ok para mim aí, vocês dois. E quem mais que tiver coragem de dizer para mim também que não aprendeu, porque às vezes o aprendizado, gente, é para quem tem coragem, para quem tem audácia. Se você ficar só, você não aprende, não. Rocha bem aí.
tá? Então, bora lá. Cadê o Júlio e a Arielle, assim, os corajosos agora que estão me pedindo ajuda? Dá ok, deu ok aí, né? Então, ΔT, gente, é a variação, a subtração de dois tempos. Vai dando ok aí, galerinha. Ok, bora dando ok, bora aí fazendo, bora dando um pontinho aí. Que aí a gente vai, não aprendeu de uma vez, bora aprender de tijolinho por tijolinho. Mas aí eu preciso que vocês aqui, ó, pai bola, tá? Para eu não saber que eu tô falando e vocês estão de repente com uma aba de um jogo aberto, porque tem celular que dá para fazer assim, metade da tela é um jogo, metade da tela, aí você baixa o volume da aula e aumenta só o volume do jogo ou o volume da live lá, viu? Aí para me saber se vocês estão fazendo isso, eu tenho que saber aqui ó, o pá, 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 pá. Pronto. Então, para você calcular, vou botar logo aqui uma questão de prova aqui, para o Julião e para quem era agora era a Alice, era Arielle e o Julião. Julião não, rapaz, Júlio, Romão. Oh, meu Deus do céu. Desculpa aí, Júlio. Tá. Eu quero que você me dê o valor do ΔT, tá? Júlio, Romão, daqui a pouco eu vou te chamar de Julião de novo, então eu vou pedir logo desculpa antecipada. Vai acontecer, não se preocupe não. Tá, Arielle e Júlio Romão, o que acontece? Eu vou querer na prova que você me calcule o ΔT. Aí lá na questão está dizendo assim, uma viagem, tá, começa a 1h da tarde, tá, e ela termina às 7h da noite, tá? Ela começa a 1h da tarde e termina às 7h da noite. O início da viagem e o término da viagem. 1h da tarde. Aí a questão não vai ser assim bem direta, não. Vai ser contextualizada. Tá. Qual foi o intervalo de tempo dessa viagem? Ou qual é o ΔT dessa viagem, tá? Como é que você vai calcular o ΔT? Tá? Para calcular o ΔT, você vai calcular a diferença, a subtração desses dois tempos. Quais dois tempos? O tempo final menos o tempo inicial. Tempo final e tempo inicial, gente, ele pode ser representado dessas duas maneiras, ó. Bota bem no chat. Pode ser T menos T0, onde T é o tempo final e T0 é o tempo inicial. Vocês aí, não é só o Júlio e a Arielle, não. Qual foi o intervalo de tempo ou o ΔT dessa viagem aí, que o início dela, o relógio está marcando 1h, e o final dela, o relógio está marcando as 7h. Se o Júlio, a Arielle e companhia tiver entendido, agora, nesse momento, eu quero que coloque aí o cálculo. Bora lá. Bora. Só o Josué, o Eduardo, o Arthur, a Eulália, a Beatriz. Só vocês é que sabem calcular ΔT de uma viagem que começa a 1h e termina às 7h. Quem mais é que sabe aí? Quem sabe faz ao vivo. Bora, cadê o restante do povo? Deixa... Muito, foi grande. É uma viagem grande, meu amigo. Foi Teresina, Fortaleza, a 80 km por hora. Ou 60. Teresina, São Luís, viajando a 60 km por hora. É para economizar gasolina, professor. É 80 km a velocidade que economiza gasolina. Pode ir, 80 km o tempo Aí para todinho. 120 não quer ir, né? 120, né? Ah, 120, meu amigo. A gasolina Professor, vai-se embora. esse horário de viagem aí parece que veio foi de ré. Bora lá. Sim, vocês que estão aí no áudio, vocês botaram já aqui a resposta, né?
Eu Quando já. foi o intervalo? Quem mais? Muito bem. Cadê a Arielle? O Júlio, Júlio, não é Julião, é Júlio, já botou. Então ele entendeu, não entendeu, Júlio? Cadê a Arielle? Cadê você, coração? Pronto, Júlio, ganhei o dia. A Arielle também. E o resto do povo, hein? Cadê o restante do povo? Porque eu estou numa turma aqui cheia de gente. E aí tem gente que está só cri, 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 cri. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem o Wellington, tá assistindo aula, até com o relógio dele aqui, que ele tá com 2 login. Certeza, é certeza, viu? Cuidado, gente. Esse negócio de você estar falando esse linguajar aí, viu? No perto das pessoas adultas, assim, do papai e da mamãe, que senão ele pode. Cuidado para eles não entenderem aí essa história aí do possível Ei, questão de professor. prova. Ei, professor, é só explicar para eles e pronto, final. Ponto final. Muito bem, tomara. Bora lá. Tudo certo aí, galera? Tudo bem? Tá tudo entendido? Bora lá, cadê o povo daqui? Olha o professor que gosta de chat. Tudo certo? Fazer igual essas figurinhas agora. Tudo certo? Tudo ok? Tudo ok, ó. Tudo ok. Tudo ok. Tudo ok? Vamos lá? Vamos prosseguir? Então, diga lá, seu Eduardo. Diga lá, seu Eduardo. Cadê? Ah, muito bem, gostei. Tá aí, ganhei o dia. Já. É porque eu queria dar esses 2 conteúdos aqui, viu, Beatriz? Porque tem a ver, Beatriz, tem a ver com deslocamento, tá? Tem a ver com deslocamento, que é o nosso conteúdo de agora. Preste atenção bem. Eu estou aqui representando uma reta numérica, tá? Nessa reta numérica, eu tenho a posição aqui que eu chamo de marco zero. Ah, tá bom. Marco zero, essa posição bem aqui. Tem a ver com o estudo do movimento que nós estamos começando agora, viu? Tem a ver já. Tá? Temos aqui uma unidade de medida, que aqui é chamada de escala. Pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser quilômetro, não importa. A gente só tem que definir que existe uma unidade de medida. Tá? Aqui eu vou definir o sentido da trajetória, então todos os valores que forem se deslocando para a direita vão ser números negativos, a partir aqui, ó, desse marco aqui, e todos os movimentos que forem se deslocando para a esquerda vão ser considerados contrários à da trajetória, então vão ser considerados negativos, tá? Aqui eu vou chamar de posição inicial, gente. Tá? Lá no inglês, alguém sabe me dizer como é que fala espaço inicial ou deslocamento? Espaço ou deslocamento em inglês? Alguém sabe como é que se escreve? Espaço ou deslocamento em inglês?
Como é que se escreve espaço? Exatamente. Muito bem. Espaço ou posição ou deslocamento, displacement, yes, it is. Tá, então, tá aqui, ó, S0 é space zero, ou espaço inicial, tá? O espaço inicial de um móvel nem sempre é na origem das posições, ou seja, no marco zero. Às vezes, o espaço inicial, às vezes não, sempre o espaço inicial vai ser no momento que você ligar ou você começar a contar o tempo, independentemente se ele está no marco zero ou não. Então, quando é que é espaço inicial? Quando nós vamos ter espaço inicial? Quando eu começar a contar o tempo. Se eu sair de casa, só depois de 1 quilômetro de casa, eu vou começar a contar meu tempo para eu saber onde eu vou chegar com esse intervalo de tempo que eu acabei de calcular. Então, o meu espaço inicial, ele é 1 quilômetro depois de casa. Ah, então, eu saí de casa, eu retornei 20 metros no quarteirão. Aí eu vou começar a contar o tempo para eu chegar no supermercado, por exemplo, na ida ao supermercado. Então, o meu espaço inicial vai ser 20 metros negativo, tá? Então, esse espaço inicial, ele nem sempre vai ser aqui no zero, não. Por exemplo, aqui agora, nesse momento, se eu considerar que essa escala aqui é em quilômetros, tá? Vamos colocar aqui em quilômetros. Essa bolota aqui, ela está no marco inicial, então vamos saber quanto é o espaço dessa bolota aqui, dessa outra bolota aqui, tá? Então, aqui é 1 quilômetro positivo, porque está para a direita, e aqui é 1 quilômetro negativo, porque está para a direita, tá? Então, qual é a posição final dessa bolota aqui, ó? Essa bolota aqui, ela está na posição mais 2 quilômetros. Essa bolota bem está na posição 2 quilômetros, porque eu escolhi a escala quilômetro. Tá, e essa bolotinha aqui, essa outra bolotinha aqui, qual é a posição dela? Ora, se ela está à esquerda da trajetória, então ela é negativa, tá? Me digam agora aí no chat qual é a posição dessa bolota aqui, gente. Se eu escolhi uma escala de quilômetro, o Wellington, o Josué, quem mais? O Lu Eduardo, quem mais? Qual é a posição dessa bolotinha? A Eulália, demorou a Eulália, por quê? Ela estava sendo aqui a mais ligeira do Oeste. Seu Júlio, Maria Clara, Wellington. Pronto. Então, eu estou sabendo que esse povo que colocou no chat aí está compreendendo essa história aí de espaço de posição. Né, Matheus? Tá, então, esse pessoal aqui que está colocando essas informações aqui no chat, eu tô achando, me iludindo, que vocês estão entendendo essa história aí do deslocamento da posição, né? Do espaço da posição. Tá. Então, para cá, para a esquerda, então vai ser negativo, e no caso, eu escolhi uma escala de quilômetro. Então, para cá, a posição inicial dessa bolota é menos 2 quilômetros. E a posição final dessa bolota é mais 2 quilômetros. Aí vem uma pergunta que me falaram agora há pouquinho. Professor, essa história do ΔT, tá? Essa história do ΔT também se aplica a outros locais? Sim, por exemplo, ΔS. Tá? O ΔS, gente, é o chamado deslocamento. Tá? O ΔS é o deslocamento. Então, do jeito que é calculado o ΔT, que é tempo final menos tempo inicial, eu vou calcular ΔS, tá? Então, digamos que eu estou numa viagem, tá? A minha viagem, ela é uma viagem de 40 quilômetros, tá? Aí eu, estou na viagem, aí eu, eita, quanto será que eu vou gastar de combustível nessa viagem? Ah, eu não sei porque eu vou abastecer o carro completamente aqui, eu vou encher o tanque aqui.
Aqui eu estou a 10 quilômetros da viagem. Então, eu quero saber quanto é que eu vou gastar nessa viagem. Como esse trecho aqui eu não calculei, eu não contabilizei, eu vou começar a contar daqui. Então, o meu relógio vai começar daqui, mas o meu espaço inicial, meu S0, aqui é 10 quilômetros. Vou botando aqui no chat, aqui, ó. O S0, viu, gente? É S0, não é SO, não. O S0 é 10 quilômetros. Minha posição inicial é 10 quilômetros. Pronto, cheguei no meu destino. Meu S, minha posição final, é 40 quilômetros. Tá, então, qual foi o meu deslocamento? Qual foi o meu ΔS percorrido, tá? Qual foi o ΔS percorrido? Quando eu comecei a marcar o relógio, eu já estava a 10 quilômetros, tá? E aí eu terminei o meu trajeto a 40 quilômetros, tá? Nesse trajeto aí que eu monitorei, que eu marquei o tempo, qual foi o meu ΔS? Qual foi o meu deslocamento? Nesse intervalo aí. Qual foi o deslocamento? Aí já tem aqui o Eduardo perguntando, né? A Beatriz já está chegando com o beiju feito. Eu estou com a farinha na mão. Com a farinha na mão e a Beatriz já está com o beiju na mão. Então, o S, o Arthur também. O S menos S0, S0. É a mesma coisa de espaço final menos espaço inicial. Então, meu deslocamento nesse trajeto foi o final, que é 40, menos o inicial, que é 10, tá? Então, mais uma chance aí para todo mundo botar aí sua resposta. Gente, olha só. Muito bem. Coloque agora o nome completinho de vocês. Nós temos uma tarefinha da página 133, 138, tá bom? Bota o nome. Gente, olha só, deixa eu te falar bem aqui o seguinte. A respeito do paradoxo, é o seguinte, se você tiver duas pessoas caminhando até um determinado ponto, tá? O que vai acontecer? Quando eu me movimento 1 metro, a outra pessoa que está lá na frente, digamos que eu vou sair de casa, aí o meu irmão sai na frente. Tá? Então, ele sai na frente e ele está a 100 metros na minha frente. A 200 metros na minha frente. Quando eu for caminhando, a pessoa não vai estar lá parada, ela vai estar um pouquinho mais à frente, tá? Então, o paradoxo aí de Aquiles e a tartaruga é só assim, é só para dizer que sempre vai ter um passo à frente, tá? Se você tiver sempre um passo à frente, ela não vai estar parada lá, viu? É o conceito de deslocamento também, tá? Tá? Sempre vai ter um acréscimo. Tá entendido aí? 133 e 138, com relação a essa história aí do Aquiles e a tartaruga.